do capítulo 2 até o versículo 2 até o versículo 4, amém? Neemias 6, do 2 ao 4. Quem achou diz eu sou salvo? Quem achou diz eu sou salvo? E quem não achou diz eu também. Glórias a Deus. Vamos ler? E nos diz assim: Sambalate e Gesem enviaram a dizer: venham e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria essa obra enquanto eu a deixaste e foste ter convosco? Da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Irmãos, não é costume meu, mas enquanto estudava, o Senhor me pedia para fazer algo, me tocava no meu coração. Quero que você repita comigo uma frase para guardar na nossa vida, que é o título que o Senhor deu para essa mensagem. Estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Amém? Vamos juntos, irmãos? Estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Amém, irmãos? Pode falar com você. Glórias a Deus. Irmãos, quando meus primos me convidaram, eu já estava pensando na história de Davi, que é um dos meus personagens preferidos da Bíblia. Mas durante uma escola bíblica infantil, Deus me mostrou não. Fala de Neemias. É para ser essa passagem. E tem muitas lições, irmãos, que nós podemos tirar da vida de Neemias. Neemias não tinha algo que aos nossos olhos humanos parecia tão especial assim. A Bíblia vai nos dizer que Neemias era uma pessoa do povo que tinha ficado no cativeiro em Babilônia. A Bíblia vai nos dizer que por causa do pecado do povo, Deus permitiu que os inimigos levassem o povo cativo. E uma dessas formas de ser cativo era ser levado por Nabucodonosor para a Babilônia. A Bíblia vai nos dizer que anos depois, no governo do rei Ciro, o rei Ciro permite que o povo retornasse para Jerusalém para reconstruir o templo, dessa vez ordenados por Esdras, que além de ser sacerdote também era escriba. E a Bíblia vai nos dizer que então em 3 vezes o povo saiu da Babilônia para ir de volta a Jerusalém. Porém, Neemias tinha ficado na Babilônia. A Bíblia não nos diz quantas pessoas junto com ele ainda estavam lá, mas nos informa que havia ainda um povo. E Neemias estava lá. Mas Neemias não era um profeta, ou quem sabe um sacerdote. Neemias tinha uma profissão de conforto. Neemias estava bem. Estava no cativeiro, mas estava bem. O que Neemias fazia? A Bíblia vai nos dizer que lá em Suzã, que era a fortaleza ali do Império Babilônico, que agora é o Império Persa, pelo rei que estava lá, Artaxerxes, a Bíblia vai nos dizer que Neemias era copeiro do rei. E quem era o copeiro naquela época? O copeiro era responsável por servir o vinho ao rei. Mas ele não tinha apenas essa função. Ele precisava ser alguém de confiança. Porque se o vinho estivesse envenenado, o primeiro a tomar seria ele, então ele morreria. E se ele desse ao rei, quisesse dar um vinho envenenado ao rei, ele também poderia fazer isso. E ninguém iria desconfiar até que o rei morresse. Então precisava ser um homem de confiança. Mas entre todos os babilônicos, entre todos os sábios, o rei escolhe um judeu para ser o seu homem de confiança. Isso porque quem é de Deus pode estar em Jerusalém, pode estar na Babilônia, pode estar onde for. Você ainda tem caráter. E Neemias era um homem de caráter. E a Bíblia vai nos dizer que no 20º ano do rei, mais ou menos entre novembro e dezembro, que era o mês de Quisleu, chegou Hanani, irmão de Neemias, juntamente com alguns homens de Judá. E Neemias acolheu com alegria seu irmão. Para vocês verem, irmãos, como Neemias era bem visto pelo rei, que permitia que seus irmãos visitassem a Neemias. Um servo do rei recebia visitas no palácio. Porque Deus honra em qualquer lugar quem tem caráter. E a Bíblia vai nos dizer que chegou Hanani e Neemias pergunta como estava Jerusalém. E talvez Neemias tinha esperança, viu que o povo voltou com Esdras, que
mas as notícias foram as piores. Hanani disse então, Neemias: o povo está em miséria e desprezo. As portas queimadas a fogo, os muros quebrados e com várias fendas. Talvez, irmãos, se fossem os muros aqui em volta da congregação, a gente não ficaria tão preocupado assim. A gente pensaria: olha, vamos reunir os irmãos, né, Eliseu? Em uma semana a gente reconstrói, vamos fazer. Mas naquela época não era assim. O muro precisava ser largo. A Bíblia vai dizer que Raabe morou em cima do muro. Então vocês pensam na largura desse muro. O muro tinha que ser forte, tinha que aguentar o povo passando por cima. Eu tenho certeza que se todos nós passarmos por cima aqui, talvez não dê. E lá precisava aguentar o povo passar por cima. Tinha casas em cima dos muros. Então o muro era forte, só que o muro estava destruído. E o que era o muro naquela época? O que o muro representava para o povo de Deus? Representava proteção. No momento que o muro tinha fendas, o inimigo entrava. No momento que as portas estavam queimadas, a entrada estava ali. E eu vejo, irmãos, que o povo de Deus, como Neemias disse, adquiriu essa condição por desobediência. E muitas das vezes nós, como igreja do Senhor, a gente vai deixando fendas na nossa vida. Aleluia. Muitas das vezes a gente vai deixando, a gente não vê a situação como vai ficando. E o nosso muro, que é a proteção de Deus na nossa vida, o nosso escudo, a Bíblia diz que o nosso escudo é a fé. Nós temos uma armadura em Efésios 6 que nos protege. A palavra de Deus, ela nos protege. Ela nos ensina como a viver. Mas a gente vai deixando um pouquinho ali, um pouquinho aqui, e vai abrindo uma fenda, vai caindo uma porta, vai desabando as pedras no muro. E daqui a pouco o nosso coração já não tem mais nenhuma proteção. E o inimigo pode entrar e tirar o que ele quiser. E o interessante, irmãos, é que o povo estava em desprezo. Mas nós não vemos muitas guerras naquele momento contra o povo. Por que o inimigo iria atacar se o povo já estava destruído? E você já parou para pensar que às vezes a gente diz: Deus, o que eu fiz de errado para lutar tanto? O que eu fiz de errado para sofrer tanto? O que eu fiz de errado para chorar tanto? Mas eu venho te dizer que o inimigo nem se importa em atacar muro destruído. Ele quer atacar o muro que está intacto. E quando ele vê que alguém chega para reconstruir o muro que foi quebrado, ele tenta impedir a obra. Então talvez você diga: mas irmã Raíssa, eu sinto que o meu muro não está tão forte. Irmão, reconstrói. Deus te ajuda a reconstruir, mas ele não te inibe de provas e batalhas, mas ele passa contigo. E prosseguindo a nossa história, quando Hannah ele chega e diz: Neemias, na posição que estava, ele poderia simplesmente ter dito: então, Hannah, sinto muito, mas eu estou bem no palácio. Tenho uma posição boa, Deus foi bom parar comigo, né? Tenho uma roupa bonita para vir no culto dos jovens. Estou ajeitado junto com o rei. E às vezes a gente está assim, que nem vocês, todo mundo arrumadinho, nós também se arrumamos. Estamos bem, temos comida em casa, fartura na mesa, temos onde dormir, família bem. Mas o povo lá não estava bem. Interessante, irmãos, que Neemias ainda não conhecia a cidade de Jerusalém com os seus olhos, porque ele nasceu no cativeiro. Mas ele sabia que aquele era o seu povo. E Neemias ele se torna um homem com duas características mais importantes. Com Deus ele era empático, porque ele se importava com a dor do outro. E ele era inconformado. Lá em Romanos 12 nos diz que nós não podemos nos conformar com este mundo. E Neemias não se conformou com essa cidade destruída e seu povo sofrendo. Nós vimos esses dias lá de perto, a enchente destruiu alguns lares. E muitos irmãos não se conformaram, levaram roupa, doações, ajudaram como puderam. Mas você entende, irmão, que está dentro da nossa cidade. Mas será que se a luta fosse lá em São Paulo, que é tão distante, com as Assembleias de Deus de lá, provavelmente a gente não faria nada, está muito distante. E a Bíblia vai nos dizer, quando Neemias escuta, ele tem uma atitude que nos marca. Primeiro, ele senta, chora e lamenta. Mas a Bíblia frisa que foi por alguns dias. Não foi uma lamentação eterna. Alguns dias. Mas depois, Neemias toma atitude que vai mudar todo o mundo dessa história. A Bíblia diz que ele se humilhou
Mas o Senhor prometeu que se a gente se arrependesse, o Senhor restituiria. O Senhor prometeu. Neemias cria no Senhor. E isso nos mostra que é possível estar morando num cativeiro na Babilônia, como Daniel, Hananias, Misael e Azarias e o próprio Neemias, mas com o coração e com a vida em Jerusalém. Irmãos, nós estamos nesse mundo. Essa aqui não é a sua morada. Nós não somos daqui. Estamos num mundo que jaz maligno. Você sai na rua, você vê nas escolas ideologias, você vê nas escolas violência. Você não pode sair sozinha na rua de noite porque é perigoso. Aleluia, Deus. Nós vivemos num mundo onde a boca de um jovem, não de um jovem cristão, né? Mas de um jovem do mundo, a cada 2 palavras é um palavrão. Não se tem mais vocabulário. Só que nós somos diferentes porque nós não somos aqui. Você está com o corpo aqui, com o pé aqui, porque você tem que ficar aqui até a vida de Cristo ou até a sua ida com Ele. Mas a tua vida é de lá. A tua vida é de Jerusalém. E a Bíblia diz que você tem que pensar no que é do alto. Neemias estava na Babilônia, mas pensando em Jerusalém. E a Bíblia nos diz, prosseguindo aqui com a história da Bíblia, que quando ele ora, a oração dele é semelhante com a resposta de Deus à oração de Salomão, em 2 Crônicas. Quando Salomão pediu que a glória de Deus estivesse na casa, e Deus assim respondeu, porque Neemias finaliza essa oração pedindo: estejam os teus ouvidos atentos e os teus olhos abertos. Aleluia, Deus. E Deus assim respondeu a oração de Salomão em 2 Crônicas. Neemias orou com a Bíblia. E nós falamos muito isso na Surfante, lá nos filmados, sobre orar com a Bíblia, sobre se colocar orando com a Bíblia. Nós aprendemos a Bíblia para orar com a Bíblia. E Neemias assim o fez. E sabe o que é interessante, irmãos? Que Neemias pediu para que achasse graça aos olhos do rei. Só que às vezes a gente olhando assim, foi fácil. Neemias entrou no quarto, ele lamentou alguns dias, entrou, orou e tá bom. A Bíblia nos traz uma informação que às vezes nos passa despercebida. A Bíblia diz que isso aconteceu, o recado ruim, da notícia ruim, no mês de Quisleu. Mas o muro reconstruído foi no mês de Nisan. Irmãos, Hanani chegou lá entre novembro e dezembro. Neemias foi fazer a obra e falar com o rei entre abril e maio, que era o mês de Nisan. Então, durante 4 a 5 meses, Neemias continuou orando, jejuando, adorando, se humilhando, para que pudesse ter uma oportunidade de chegar diante do rei e saber o que falar. A Bíblia nos diz que o rei viu na vida de Neemias a sua tristeza. E aqui me chama a atenção porque a Bíblia diz que Neemias nunca esteve triste diante do rei. E eu conversava com os nossos jovens lá esses dias. Como será que a gente é na nossa escola, na nossa faculdade? Será que o nosso rosto é feliz ou a gente está sempre com uma cara de tristeza? De quem está triste? De quem não está feliz com a vida? E Neemias não era assim. A nossa juventude é muito assim. Às vezes a gente vai trabalhar, vai para a escola, a nossa cara é como uma pessoa frustrada. Todos nós somos assim. Meu Deus, tem que acordar de manhã. Senhor, essa escola, esses colegas. Já chega reclamando. Esses dias nós fizemos um desafio, irmãos. Eu acho interessante contar isso. Lá no laboratório de trabalho, a gente reclamava muito, todos nós. Eu ainda reclamava um pouco menos, mas todo mundo reclamava lá. E a gente se desafiou 1 semana sem reclamar. E quem ganhasse, ganhava chocolate. Gente, irmãos, eu achei que eu ia sair impune dessa. Eu ganhei o desafio, mas pelo menos algumas reclamações eu tive. Glória a Deus, aleluia. Meus colegas perderam, isso me consolou um pouquinho. Mas entende que nós reclamamos tanto. E a Bíblia diz que Neemias nunca estivera triste diante do rei. Isso é a alegria da salvação. Aleluia, Deus. Porque você pode estar triste. Sim, aconteceu alguma coisa, eu estou triste, eu estou magoado, eu estou com meu coração triste. Mas você é salvo. Não é para sempre que essa tristeza vai durar. Ah, mas parece que não passa, irmã Raíssa. Parece que a noite virou dia. Parece que a noite continua e continua existente. Mas Deus está no controle da tua vida. E aí, continuando, a Bíblia vai nos dizer que então ele chega diante do rei. Chega o momento que Neemias mais queria falar com o rei. O rei percebe que ele estava triste. E ele disse assim: então, rei,
como eu não estaria triste vendo o meu povo desse jeito, a minha cidade desse jeito. E nós imaginamos que o rei diria assim: Neemias, sinto muito, você tem que trabalhar. Mas ele era um homem tão de caráter, tão de confiança, que o rei só perguntou: o que você deseja? O que você quer? Neemias passou 4 a 5 meses orando para saber o que responder. Mas ele não respondeu por si. A Bíblia diz que rapidamente ele orou ao Deus dos céus e respondeu. Meu Deus, aleluia! E eu anotei uma frase que eu escutei do pastor Júnior Trovão que me chamou a atenção: nunca age depois de chorar, haja depois de orar. Nunca haja depois de chorar, haja depois de orar. E Neemias havia orado. E o rei lhe deu muito mais. Neemias pediu muito ao rei. A Bíblia vai dizer que Neemias, ele pediu ao rei grandes coisas. Ele pediu um templo para edificar os muros. Ele pediu carta para os governadores. Ele pediu carta para pegar até madeira da floresta para reconstruir as portas e fazer uma casa ainda para habitar lá. Ele pediu até mesmo ao rei que ele pudesse ter um tempo preciso. E o rei perguntou: quanto tempo você vai demorar? E eu te pergunto, será que a gente nessa terra, como cristãos, onde a gente está, a gente deixa alguma falta quando a gente não está? Será que a nossa presença no meio dos ímpios deixa falta quando a gente não está? Os nossos assuntos, jovens, as nossas conversas. Será que quando você falta a aula, falta a faculdade, alguém diz assim: nossa, o ambiente está tão triste. Nossa, cadê aquela alegria aqui do lugar? Será que a presença do Espírito Santo ela realça na nossa vida? De maneira que quando a gente não está, o ambiente muda? Ou será que o ambiente é o mesmo quando a gente entra e quando a gente sai? O rei queria saber. E Neemias lhe passou o tempo. E prosseguindo, irmãos, Neemias foi. E o rei mandou até guarda para ir com ele. Um copeiro, um guarda, para cuidar dele. Madeira, tudo. Deus foi bom com Neemias. Isso nos diz, irmão, a palavra nos mostra que não importa se o teu rei, teu chefe, teu governador é persa, mas quando a mão de Deus é sobre ti, até ele é usado para te abençoar. Se você é fiel a Deus, você pode ter o pior chefe, o pior governador, talvez a pior amigo do teu lado ali no trabalho, o pior colega, mas até ele Deus usa para te abençoar. Glória a Deus. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Neemias chegou para fazer a obra. Mas ele teve algo que às vezes é difícil na nossa vida. Eu acho que pra gente que é novinho é pior ainda. A gente não tem muita paciência. Eu sou assim, que sabe? Eu quero pra agora. Eu quero pra ontem. Eu preciso pra hoje. A gente já vai orar dizendo: Senhor, eu sei que o tempo é teu, mas eu queria pra ontem. A gente é assim, irmãos, não é? Aleluia, Deus. O ser humano é assim. Jesus mesmo disse: se possível, passe de mim esse cálice, contudo, que seja feita a tua vontade. Aleluia, E a Bíblia vai dizer que Neemias chegou e durante 3 dias ele não falou a ninguém o que ele tentava fazer. Ele simplesmente ia analisando a cidade de noite, para que ninguém visse. Ele foi estrategista segundo a mão de Deus sobre a vida dele. Aleluia. E eu vivi essa experiência, irmãos, porque a Bíblia nos diz que tem coisas que Deus mostra para mim e para você, que não é pra gente contar para todo mundo. Eu tinha muito isso. Até uma vez eu estava conversando com sobre isso. Deus falava algo para mim e eu contava para todo mundo, achando que todo mundo queria o meu bem. E nem sempre isso é verdade. Passei por experiências ruins por ter contado promessas para pessoas que eu não deveria ter contado. Graças a Deus que não aconteceu que nem José, que foi parar no Egito. Mas passei por luta que não precisava passar. Glória a Deus. Então tem coisas que talvez Deus está te mostrando hoje, que é para você guardar entre você e Ele. Não conta. Espera, o tempo vai chegar. Ah, mas eu tenho um chamado. Eu escutei de uma pessoa da minha família, que não é da nossa igreja. Ela disse assim: Raíssa, eu saí da igreja porque eu não recebi as oportunidades que eu queria. Você fez errado, porque é de Deus, vem a oportunidade para você no tempo dele. Mas não queriam me dar, mas Deus faz dar a oportunidade. Então, irmão, permaneça. Aquilo que é de Deus para você não atrasa. E Neemias ficou 3 dias vendo a cidade. A Bíblia diz que ele chegou e falou com os nobres do povo. Falou com todos e disse: olha, vim aqui com a boa mão de Deus para reconstruir esses muros, para fazer.
E a Bíblia diz que a reação do povo, no meu consentimento, seria: ah, Neemias, não dá. A gente está na miséria, estamos sem comer, é difícil, não. O povo se inclinou o coração a trabalhar. E os muros começaram. E aqui que chega o que o Senhor falava ao meu coração. Neemias era pedreiro? Sim ou não, irmãos? Era pedreiro? Ele era copeiro. Neemias era um arquiteto, um engenheiro? Não. E Deus, Ele não veio procurar aqui nessa noite pessoas, jovens, irmãos, irmãs, que saibam fazer. Deus veio procurar quem quer fazer. Deus não veio aqui perguntar para você se aquilo que Ele te chamou você sabe. Porque se você soubesse, por que Ele te capacitaria? Ele veio chamar quem quer fazer. Neemias quis fazer. E Deus colocou gente para trabalhar com ele. Aleluia! Deus não larga ninguém sozinho. Se Ele sabe que você não vai conseguir, naquele momento Ele vai botar gente do teu lado para te ajudar, para trabalhar com você, para interceder com você. E a Bíblia diz que começou a construção dos muros. Aleluia! Só que assim, jovem, só que assim, irmão, só que assim, irmã, quando você começa a trabalhar para Deus, o diabo não quer ver a obra concluída. Aleluia! Glória a Deus! Então, quando você começa a construir um muro, sempre que você vai fazer por Deus, o inimigo vai se levantar para te sentir inferior. Jovem, você acha que você cantar no coral é muito? Aleluia! Você acha que você pregar é muito? Glória a Deus! Você acha, irmão, que vir na igreja para você é muito? E você está ali oferecendo o seu melhor a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Mas a Bíblia vai dizer que quando os inimigos chegaram, eles disseram: Neemias, esse muro que você está fazendo é tão fraco que se uma raposa subir em cima, eles usaram essa palavra, uma raposa subir, esse muro cai. Neemias, esse muro vai demorar demais. Vocês vão fazer quando? Vão demorar um dia para fazer? E é assim que o inimigo chega: jovem, você foi chamado para pregar? Aleluia! Cadê a tua eloquência? Cadê a tua dicção? Glória! Cadê o teu esboço? E você está ali, escrevendo algumas palavras, lendo a Bíblia, alguma coisa você entende, outras coisas você não entende. E o inimigo está ali: cadê a promessa de Deus para você? Aí você é chamado para cantar, mas não tem a voz que gostaria. E eu digo isso porque eu vivo isso. Com 12 anos eu estava lá na São Pedro, e eu digo porque foi o que eu vivi de Deus. Nenhum ser humano na terra tem voz perfeita, mas Deus muda a voz humana, porque eu sei disso. Eu estava na São Pedro, irmãos, e eu chorava muito para Deus. Porque com 12 anos a minha voz era totalmente diferente. Era grave. E eu não gostava, porque eu cantava no coral da Almada. Não sei se a senhora lembra disso, talvez no meio do coral não dava para perceber. Mas a gente cantava alguns hinos que eu nunca consegui alcançar. E por isso naquela época eu fui para o contralto. Eu não alcançava nada. E eu sofria, só que eu não falava para ninguém. E eu via os jovens cantando, fazendo falsete, fazendo tudo, e eu nada conseguia fazer. E eu chorava assim para Deus. Eu dizia: Deus, o que está acontecendo comigo? Eu queria fazer, o Senhor me chamou e eu não consigo. E um dia, irmãos, eu estava no culto da São Pedro, e a Daiane, nossa amiga que está dedicada, ela foi cantar. E eu sempre amei ouvir a Daiane, com a irmã dela. E aquele dia a Daiane cantou, e eu olhei para a mãe e disse assim: mãe, a Daiane tem uma voz tão linda. Eu amo ouvir a Daiane cantar. Que voz linda, mãe. Aleluia! Mas eu não olhei com olhar ruim. Eu olhei assim, abençoando ela, porque eu achei lindo. E naquele dia um pregador disse assim: Raíssa, Deus manda te dizer que Ele vai mudar a tua voz. Aleluia! Você não alcançava uma coisa inalcançável. Aleluia! E aqui, irmãos, que chega no ápice, quando Deus te chama, você não cruza os braços. Eu me levantei e eu disse: Deus, tem aula de canto lá na Fundar, só que o Senhor sabe que não tem jeito para pagar. Glória a Deus! Serve Deus, Senhor, me faz fazer aula lá de graça. E eu fiz, irmãos. Eu paguei só no início 75 pila na época. Depois eu nunca mais paguei. Hoje eu não faço mais porque não tenho tempo. Mas Deus me deu essa oportunidade. E quando Deus te chama, não vem de você. Por isso que quando você tiver essa amizade, saiba de onde você veio. Lembra da sua raiz. Neemias era copeiro. Para os irmãos que me conhecem, com 6 anos meus pais se separaram. Eu era a menina que ninguém, sabe, eu olhava assim para mim e dizia: meu Deus, o que vai ser de mim? Teve gente que chegou para mim e disse: olha, você vai ser uma drogada. Eu ouvi isso no meu rosto. Você vai ser uma drogada, você não vai ter nada. E eu olhei para essa pessoa com 6 anos e disse: eu vou pregar a palavra de Deus. E a pessoa que me disse estava no culto que eu preguei pela primeira vez.
nossos amigos, até os irmãos da igreja, vão acreditar naquilo que Deus chamou você para fazer. Vai ter vezes que você, para você, isso é perda de tempo. Para. Vai nisso pelo menos uma vez, né? Cancela uma vez aí o que tu vai fazer para Deus. A gente ouve isso. Só que Neemias sempre respondeu com algo que é chave para a nossa vida. Glória a Deus. Deus fará comigo. Glória a Deus. Deus fará. Neemias estava com um povo de 42.900 pessoas, sem contar os cegos e as mulheres. Aleluia. Mas ele dizia, não é nós que vamos fazer. É a boa mão de Deus conosco. É Deus quem faz com você. Se você se coloca e diz, eu quero fazer. Aleluia. Eu quero fazer. E a Bíblia vai nos dizer que, diante de tudo isso, diante de toda essa perseguição que Neemias sofreu, que o povo de Deus sofreu, até os de dentro, os ricos, disseram, Neemias, não aguentamos mais compartilhar nossos bens. Neemias passou esse tipo de problema. Aleluia. Glória a Deus. Tentaram invadir Jerusalém, Deus nos avisou. E aí que eu digo, irmão, se você está querendo reconstruir os muros da tua vida com Deus, reconstruir a tua estrutura com Deus, o inimigo pode armar a pior cilada, porque foi o que fizeram. Sanbalat, Tobias, Gesem, todos os amonitas, as doditas, eles fizeram uma armadilha para atacar por todos os lados. Aleluia. E você também, jovem, podem armar te atacar por todos os lados, como foi lido aqui pelo irmão Flávio. Pode ter 1000 à tua direita, 1000 à tua esquerda, mas tu não será atingido. Porque Deus vai chegar para você e vai dizer, olha, o plano do inimigo é esse, então agora você vai agir assim. Aleluia. E Neemias confiou no Senhor e se preparou estrategicamente. E teve uma época que o povo trabalhou com uma mão na espada e uma mão na obra. Glória a Deus. Teve noites, a Bíblia diz que eles passaram noite acordado e de dia trabalhando. Aleluia. Nem sequer eles iam para o banho sem largar as armas. A Bíblia diz que eles iam à água com as armas. Então, irmão, quando a gente está batalhando pela causa de Cristo, não tem nenhum lugar que você possa andar desarmado. Leve a palavra no seu coração. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes a gente está no meio de amigos, de família, e a gente desarma um pouquinho. Ah, é uma brincadeira. Aí os jovens, eu não passeio. É a minha amiguinha, é aquele gurizinho, é aquela grazinha. E a gente passa por essas fases. Aleluia. Glória. Mas se a gente desarma um pouquinho, o inimigo nos ataca. Aleluia. E talvez o que você tem feito para Deus, jovem, talvez você também acha pequeno. Aleluia. Talvez você diga, Deus, eu queria fazer tanto, e eu tenho tão pouquinho. Mas é isso que Deus quer de você. O teu melhor. Pode ser pouco para muita gente, talvez até para Glória a você. Deus. Aleluia. Eu queria pregar, eu queria cantar, eu queria sair fazer missão. Mas vai chegar a tua hora. Aleluia. Mas queira fazer. Se você quer, Deus não vai te negar de você fazer algo para Deus. Deus não escolheu Deus, igreja, Deus não escolheu uma irmã, a outra irmã. Deus escolheu todos vocês. Glória a Deus. E eu digo isso porque a palavra diz que se você escolher a Cristo, Deus tem uma promessa na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Então não deixe o inimigo plantar que você é inútil. E eu digo que na nossa juventude e até chegando na vida adulta, o inimigo muito vai dizer que você é inútil, que você não tem utilidade, que você não pode fazer, que você não tem algo para fazer, mas você tem. E o Senhor te trouxe esse culto para dizer que você tem utilidade. E não porque você é bom, como o mundo diz, mas porque Cristo morreu na cruz por você. Ele fez tudo por você. Ah, mas eu sou pecador, sim, Deus sabe. Está buscando melhorar? Está caminhando rumo ao céu? Glória a Deus. Jesus vai contigo. E para encerrar, irmãos, o Senhor será de boa? Nós precisamos ter fé. Os muros foram reconstruídos. E a Bíblia diz que quando foi reconstruído, né, os gentios não conseguiam entender o que tinha acontecido ali, porque tiveram que reconhecer que foi Deus. Durante o processo de reconstrução de Deus na tua vida, seja na área familiar, seja na espiritual, seja talvez amorosa, independente da área que Deus está hoje reconstruindo na tua vida, que talvez muitos inimigos destruíram, vieram contra você. Durante o período de reconstrução, muitos virão contra a sua vida.
e não acreditarão no plano de Deus para ti. Mas depois todos vão precisar reconhecer quem fez isso foi Deus. Quem fez isso foi Deus, como diz lá em Jeremias, para que todos reconheçam que isso foi Deus quem fez. Deus vai fazer por você. Só não perca a sua fé. Saiba ter prudência para agir. Seja empático, sinta a dor do outro. E acima de tudo, não largue as suas armas para lutar. A maior arma que a gente leva é a oração, e é nela que a gente sempre desanima. Mas não importa como você chega, jovem, diante de Deus. Pode ser chorando, pode ser bravo, pode ser feliz, pode ser triste. Vá. Só vá. Vá. Olhe com vontade, sem vontade, com medo, sem medo. Vá. É ali que você terá a resposta. É ali que Deus vai encaixando as pedras no muro na tua vida. O Senhor faz por nós. Mas a gente não pode largar da palavra do Senhor. A Bíblia diz que esses últimos dias seriam muito difíceis e poucos vão ser os que vão permanecer. Que a nossa oração hoje a Deus não seja: Senhor, me faça o mais rico, a mais bonita, a mais chique, a melhor da escola, melhor na faculdade. A gente quer, mas que a nossa maior preocupação seja: Senhor, por favor, me ajuda a estar entre esses que irão para o céu, que não vão desistir. Vai valer a pena, irmão. Tá difícil, mas vai valer a pena. Deus vai reconstruir na tua vida. E a Bíblia diz que no final Neemias restabelece, junto com Esdras, toda a lei de Deus de volta ao povo. Então no final dessa reconstrução na sua vida, você vai ver, você vai ter mais fé, vai ter mais experiência, vai ter mais testemunho. Você vai ter mais. Deus não botou você na batalha só para chorar, para sofrer, para ir embora, para desistir. Não. Deus botou para trazer para a tua vida algo que talvez na alegria, no riso, você não vai ter. Então creia no Senhor. Amém? É que os irmãos se colocarem de pé. Deus. Irmãos, se porventura alguém no nosso meio que quer levar esse Deus de Neemias para sua casa e quiser passar aqui na frente, esse Deus de Neemias está disponível para você. E se você no nosso meio talvez já tenha o Deus de Neemias, mas está precisando que Deus reconstrua esses muros na tua vida, independente da área que seja, vem aqui na frente e peça ao Senhor fazer essa reconstrução com você. Amém? Faça de novo essa reconstrução com Deus. Não sei qual área da sua vida, mas Deus me disse que existem sim pessoas aqui, eu sinto de Deus, que assim como eu, assim como todos nós, tem uma área da vida que o Senhor quer reconstruir. Você quer que Deus reconstrua. Eu não sei se é física, se é espiritual, se é emocional, se é amorosa, mas tem áreas da sua vida que é só Deus que vai reconstruir com você. Não deixe de passar aqui na frente. A oportunidade fica aberta durante toda a oração. Amém? Quero estar pedindo para o professor Alexandre fazer essa oração. Entregue essas palavras no nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra foi pregada nessa noite e acredito que falou com todos nós. Quero perguntar para os jovens se vocês estão dispostos a fazer a obra que Deus chamou cada um de vocês. Vocês têm a oportunidade de passar aqui à frente. Nós estaremos orando para Deus abençoar as vossas vidas, para Deus fortalecer vocês. E como a Raíssa disse, a oportunidade está aberta e nós confiamos e sabemos que Deus, Ele usa os seus vasos para transmitir a sua palavra. E a Bíblia diz que a palavra de Deus ela não volta vazia. Quem sabe você está com vergonha de vir aqui à frente, mas eu quero te dizer nessa noite, aí onde você está, coloque na presença de Deus, quem sabe a luta que está se apresentando para você. Quem sabe, como a Raíssa falou aqui, os muros da tua vida espiritual estão desmoronados. Quem sabe você olha e não vê saída, e não vê como reconstruir, e não vê como retornar aquilo que Deus prometeu para ti. Mas nesta noite eu quero te dizer que o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui para te ajudar, Ele está aqui para te levantar.
Ele está aqui para te tomar nas suas mãos e fazer você voltar aonde você caiu. Ele está aqui para te dizer que sim, em Deus é possível ser restaurado. Em Deus é possível o teu lar ser restaurado. Em Deus é possível você voltar e fazer a vontade de Deus. Vamos orar nessa hora. Em nome